Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Bia, da equipe Peja, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história e a evolução dos meios de transporte. Com o dia a dia corrido, a gente raramente consegue prestar atenção no quão essencial são os meios de transporte e o quanto eles estão presentes na nossa vida. É através dos meios de transporte que o ser humano conseguiu aumentar os seus territórios, gerando uma grande expansão demográfica. Além disso, os meios de transporte possibilitam a transação, ou seja, o leve e trás, de matérias-primas, produtos e alimentos, como a soja, o açúcar, a carne, o petróleo, o minério de ferro e até aquele celular importado. Por isso, os meios de transporte são essenciais para abastecer a população. É também através dos meios de transporte que o turismo e a troca entre diferentes culturas acontece de uma forma mais intensa. Por isso, o transporte é tão importante para a economia e para a cultura. Pensando em uma menor escala, os meios de transporte são importantes para levar a gente para a escola, para o trabalho e até para um ambiente de lazer. Inclusive, muitos meios de transporte são utilizados pelo esporte, como a bicicleta é utilizada no ciclismo. Então agora vamos estudar um pouquinho mais sobre a história dos meios de transporte, desde os períodos mais antigos até os dias atuais. Um dos objetos mais antigos e mais importantes já criados pelo homem é a roda, que até os dias atuais é utilizada nos meios de transporte e em diversas ferramentas que auxiliam em toda a manutenção da sociedade. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a antiga civilização da Mesopotâmia, que compreende principalmente o atual território do Iraque, no Oriente Médio, já utilizava um objeto com forma circular para fazer cerâmica. Apesar das semelhanças com a roda, a finalidade desse objeto não era a mesma da que a gente conhece atualmente. Não se sabe ao certo em que momento da história e por qual povo a roda como conhecemos hoje foi criada, mas acredita-se que ela foi desenvolvida por volta de 3.400 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Essa informação foi obtida por meio de evidências arqueológicas, ou seja, objetos e ilustrações que foram feitos pelas antigas civilizações e encontradas por cientistas nos dias atuais. A roda é um grande marco para a história da humanidade, pois foi a partir dela que grande parte dos meios de transporte foram desenvolvidos. Além disso, para desenvolver a roda, o homem necessitou utilizar da sua capacidade de invenção, pois nenhum objeto na natureza tinha a mesma forma e a mesma funcionalidade da roda. Logo, ao construir a roda, o homem utilizou muito da sua imaginação. A partir do desenvolvimento da roda, diversos meios de transporte puderam ser originados, como os carros de boi, as carroças, as charretes e as jardineiras, que são meios de transporte que utilizam a tração animal, ou seja, a força do animal é que irá deslocar o objeto. Esses meios de transporte perduraram na humanidade por muitos e muitos séculos. Até hoje em dia, eles ainda podem ser encontrados em regiões mais afastadas da cidade. Eles contribuíram para a agricultura, para o deslocamento de pessoas e para o deslocamento de cargas. Oi pessoal, eu sou a Rebeca e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o transporte marítimo. Primeiramente, nós temos aqui então o surgimento das canoas. Mas o que são as canoas? Elas representam um meio de transporte marítimo caracterizado por ser confeccionado através de um único tronco escavado. Sua origem se dá aproximadamente entre os anos 8.200 e 7.510 a.C., na Holanda, local onde a mais antiga canoa feita de pinheiro foi encontrada. Provavelmente as canoas foram utilizadas por todos os povos pré-históricos, abrangendo todos os continentes. O barco a remo foi outro método de locomoção marítima muito utilizado na época. Surgiu provavelmente no Antigo Egito, aproximadamente nos anos 2000 a.C., já que existem registros de que um faraó egípcio organizou uma frota de 400 navios movidos a remo nesta época. Já os barcos à vela foram inventados aproximadamente nos anos 5000 a.C. Não se sabe especificamente o local, mas ocorreu no Ocidente. É um tipo de locomoção marítima que é dependente do vento. É importante a gente ressaltar o quanto essas invenções inovaram na época com relação ao transporte de pessoas e mercadorias, porque antes os povos eram incapazes de se deslocar por distâncias tão longas e principalmente atravessar as águas, portanto, influenciaram diretamente nas relações e na economia.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as caravelas e a sua relação com as grandes navegações. A caravela representa outro tipo de transporte marítimo, que impactou totalmente o contexto da época. A primeira construída tinha aproximadamente 25 metros de comprimento e 7 metros de largura, sendo capaz de comportar cerca de 20 pessoas. Foram as caravelas que possibilitaram o que chamamos de grandes navegações. Mas o que foram essas grandes navegações? Foi um projeto de expansão e exploração marítima, iniciado primeiramente pelos portugueses, que teve origem no século XV e se estendeu até o século XVI. Através desse processo que Portugal e, posteriormente, outros países também foram capazes de conquistar uma série de territórios. Alguns dos fatores que possibilitaram isso foram posição geográfica, interesse na expansão do comércio e investimento e desenvolvimento do conhecimento náutico. Além do interesse de caráter econômico, existia também um interesse de cunho religioso, já que os homens europeus acreditavam que deviam levar a fé cristã para que todos aqueles de religião oposta, considerados por eles infiéis, fossem convertidos. E o conhecimento dos europeus sobre os mares era totalmente escasso e baseado apenas em histórias monstruosas que eram contadas, cheias de seres sobrenaturais. Portanto, a criação das caravelas marcou um momento importante na história. Foi quando os homens finalmente saíram de fato para explorar e desvendar os mares. Para falar sobre as locomotivas a vapor, precisamos entrar no contexto em que elas se inserem, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo que ocorreu na Europa entre os séculos XVIII e XIX e foi caracterizada pela substituição do trabalho manual pelas máquinas, surgindo também uma nova organização do trabalho e uma produção em larga escala. Neste contexto foi inventada a máquina a vapor, elemento imprescindível para a criação das locomotivas a vapor. Foram formuladas muitas ideias até que se desenvolvesse de fato a primeira locomotiva a vapor. Foi Richard Trevithick, seu suposto criador, quem finalmente associou a locomotiva sobre os trilhos com a máquina a vapor, criando a locomotiva em 1804, a qual era capaz de transportar aproximadamente 25 toneladas. Vale ressaltar que em 1870, as locomotivas eram responsáveis aproximadamente por 85% da energia motora dos Estados Unidos. Teve também grande relevância no contexto entre a Guerra Civil Americana e a Primeira Guerra Mundial, onde eram amplamente utilizadas e estavam cada vez mais sendo aperfeiçoadas, como por exemplo o aumento da potência de tração. Em 1950, as locomotivas já apresentavam um esforço tracionado 3 vezes maior do que dos modelos antigos. Agora nós vamos falar então sobre os bondes e ônibus. Foi em Nova York, aproximadamente em 1832, que surgiram os primeiros bondes sobre trilhos que eram puxados por cavalos e burros. Este primeiro modelo era capaz de alcançar uma velocidade de 7 km por hora. Em 1873, foram criados os bondes movidos a cabo, com uma velocidade maior, aproximadamente 15 km por hora. E já no final do século XIX, os bondes foram sendo aperfeiçoados para um modelo de tração elétrica, que resultou numa maior segurança e baixo custo de manutenção, mas que não tinha uma velocidade superior à do bonde a cabo. Depois, nós temos os ônibus, que iniciaram seu desenvolvimento em Londres, aproximadamente em 1798, mas foi apenas na França, aproximadamente em 1826, que ficou realmente conhecido como ônibus, modelo no qual existiam mais lugares e a velocidade era de 5 km por hora. Seu surgimento ocorreu a partir do empresário Stanislas Baldry, proprietário de uma casa de banhos que não estava indo muito bem nos negócios, devido à sua localização que era afastada da cidade. Daí, a partir disso, ele teve a ideia de resolver o problema, criando um tipo de transporte que fosse capaz de levar seus clientes até lá. E o nome ônibus vem do ponto de partida deste transporte, que era uma chapelaria chamada Omnis Omnibus, que no latim significa tudo para todos. Estes ônibus então eram puxados por animais. Somente em 1895 foi desenvolvido pelo alemão Karl Benz o primeiro ônibus movido a combustão, substituindo os de tração animal.
No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, passaram a circular os ônibus movidos a óleo diesel, e eles foram aos poucos substituindo os bondes, principalmente devido à maior segurança e menor custo que ofereciam, e foram se tornando o meio de transporte coletivo mais utilizado até os dias de hoje, proporcionando novas experiências que impactaram as interações e relações sociais. Oi pessoal, eu sou a Júlia. Agora a gente vai falar dos aviões. Bom, voar sempre foi um desejo da humanidade. Desde antes de Cristo, foram muitas as tentativas de se construir um aparato que possibilitasse o voo. Os modelos inventados eram baseados no mundo natural, como o voo dos pássaros e dos morcegos. Leonardo da Vinci, a partir de estudos como esse, criou vários modelos de máquinas voadoras e também um modelo de helicóptero. Mas apesar de todos os estudos e tentativas, Da Vinci não conseguiu levantar voo. E além dele, muitas pessoas tentaram voar antes dos modelos mais consistentes e motorizados do século XX, mas alguns chegaram até a morrer perseguindo esse sonho. Foi então no início do século XX que os modelos aperfeiçoados ao longo de muito tempo conseguiram levantar o primeiro voo motorizado, mas há discordância em quem o fez primeiro. Os irmãos Wright ou Santos Dumont. Os irmãos Wright trabalharam por muito tempo em vários modelos de máquinas voadoras, até que em 1903 conseguiram voar por 40 minutos em seu modelo Flyer, que precisou de um impulso para alçar voo, mas se mostrou estável. Já Santos Dumont foi um inventor brasileiro que criou o modelo 14 bis, o avião que alçou voo independentemente, sem a necessidade de um impulso, em 1906, em Paris, na França. O voo foi público e gravado, não levantando suspeitas sobre a sua veracidade. Já o voo dos irmãos Wright, apesar de ter acontecido antes, foi realizado em um lugar remoto, sem a presença de muitas testemunhas. Então há controvérsias. Mas independente de quem foi o primeiro, o importante é ressaltar que o avião foi uma invenção que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo e avançou conforme o desenvolvimento da ciência. Não foi, portanto, a invenção de um só homem, mas o resultado de muitos anos de invenções ao longo da história. Em relação aos automóveis, o primeiro modelo foi criado em 1771 e consistia em uma máquina movida a vapor, podendo chegar até 15 km por hora. Porém, os automóveis modernos exigiam um salto tecnológico, a descoberta do motor à explosão e a utilização do petróleo como combustível. Então, em 1850, com a chegada da Segunda Revolução Industrial, dispondo dessa nova tecnologia, os alemãos Karl Benz e Gottlieb Daimler criam duas fábricas concorrentes na Alemanha, produzindo esse modelo moderno de automóvel que revolucionaria a indústria automobilística. Bom, devemos ressaltar que a indústria automobilística revolucionou os modos de produção. Por se tratar de uma máquina complexa, a produção de um carro exigia várias etapas. Então, Frederick Taylor cria um sistema para otimizar a produtividade nas fábricas. Esse sistema consiste na divisão hierarquizada da produção de uma fábrica, dividindo os trabalhos físicos e os intelectuais. Para Taylor, o trabalho deve ser fragmentado em partes independentes que serão realizadas pelos trabalhadores, enquanto o conhecimento de todo o processo de produção era atribuído ao gerente. As ideias de Taylor influenciaram também Henry Ford, que adotou o modelo em sua fábrica e criou a esteira de produção, na qual cada trabalhador realizava somente uma função específica dentro do processo de produção. Sendo assim, Ford consolidou a divisão e a especificidade do trabalho. Bom, agora que temos uma noção dos principais meios de transporte utilizados, podemos pensar algumas das consequências que essas invenções trouxeram. Se pararmos para pensar, muitos dos nossos hábitos hoje se devem ao desenvolvimento dos meios de transporte.
A migração pendular consiste no deslocamento populacional vai e vem, que ocorre diariamente entre as cidades e geralmente por motivos de trabalho ou estudo. São aquelas pessoas que trabalham em uma cidade e moram em outra, por exemplo. Isso somente é possível pelos meios de transporte, como ônibus, carros, motos e etc. E além de facilitar o deslocamento das pessoas nas cidades, os meios de transporte nos conectam com o mundo todo e são extremamente importantes para o modelo econômico vigente. Hoje, muitas vezes não nos damos conta que a maioria das coisas que compramos vem de diferentes partes do país ou até de diferentes partes do mundo, o que evidencia também a globalização proporcionada pelos meios de transporte. Não é novidade, então, que os meios de transporte revolucionaram o nosso cotidiano todo. Portanto, eles também influenciam em aspectos sociais. A forma como nós os utilizamos são também um resultado da organização vigente na nossa sociedade, incluindo seus aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais. Além disso, nós não podemos nos esquecer dos impactos ambientais propiciados por eles. Com a popularização dos meios de transporte, principalmente os automóveis com motor a explosão, tem-se observado o aumento na queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o que agrava o quadro das mudanças climáticas pelo mundo, contribuindo para a emissão dos gases do efeito estufa. E o futuro dos meios de transporte? Será que teremos carros voadores ou transporte intergaláctico? Compartilha com a gente qual você acha que vai ser o transporte do futuro. Bom, esse foi o nosso vídeo da semana. Esperamos muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!